Então, creia, não existe nada pior, nada mais perverso, nada mais venenoso, nada mais escravizante do que o ego. Nada. Não existe absolutamente nada. Afinal, todas as perversões, maldades, matanças, guerras, são todos eles frutos do ego venenoso, sem exceção. Até um ato de nervosismo, um ato de perder a estribeira dentro da família, etc., é ato venenoso que nasce tudo do ego. Sim, o eu ego ou o você ego cria uma ilusão mental tão forte, tão real, entre aspas, que os apegados acreditam nessa falsa realidade mental de tal forma que passam a temer a sua eliminação da mente e passam a seguir os absurdos dos quereres venenosos. Toda desarmonia, tudo a nível individual, familiar, a nível político, a nível internacional, tudo é fruto desse ego. É, Até mesmo essa era da maldade humana, onde os globalistas estão agindo a toda força, é ato, sim, do ego, simplesmente do ego. E passam a não. E só que, infelizmente, essa realidade ilusória criada pelo ego, as pessoas não conseguem se livrar. Muitos não conseguem se livrar. E passam a não acreditar na realidade eterna, divina, imutável, espiritual da alma e de Deus, que diz que todos nós, sem exceção, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é, acreditam no ego, mas não acreditam serem pessoas idênticas e perfeitas, divinas, feito à imagem e semelhança de Deus. E una a Deus. As pessoas não acreditam nisso, porque acreditam somente nos quereres e não quereres, no poder, na fama, no sucesso, no dinheiro e etc. Aliás, a única realidade verdadeira da nossa vida e do universo inteirinho é que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fora dessa verdade de Deus e da nossa alma, não existe outra verdade, porque o resto é tudo relativo, temporário, mutante. O mundo material inteirinho é assim, mas as pessoas ficam escravizadas e aprisionadas pelo ego. E dificilmente os apegados conseguem libertar dessa prisão mental. Uma prisão mental que pode ser mudada a qualquer instante e que deve ser mudada a qualquer instante, simplesmente calando o ego. Os apegados dificilmente percebem que estão vivendo na prisão mental ilusória e inexistente. Se alguém não ouve coisas que, por exemplo, que a gente fala aqui, nunca vão perceber que estão vivendo na prisão mental ilusória e inexistente. Sabem, muitas pessoas sabem teoricamente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a realidade é completamente outra. A realidade é que essas pessoas não percebem que estão vivendo numa prisão mental ilusória inexistente, que é o ego. Você não pode ser feito à imagem e semelhança de Deus e ser esse ego infernal, que inferniza tudo e todos, principalmente a própria vida. Então, você não pode ser duas pessoas. Ou você é feito à imagem e semelhança de Deus eternamente, ou você vai viver essa ilusão de que és o ego. Por quê? Porque estão convencidos que a prisão só é para o corpo e não para a mente. As pessoas pensam, não, o cara está preso. Primeira coisa, e sempre vão falar o quê? Está preso
está na cadeia, fisicamente preso, mas ele não acredita que está mentalmente preso. Por quê? Ah, não, eu posso pensar o que eu quero, eu posso ir para onde eu quero, eu posso desejar o que eu quero, eu posso sonhar o que quero. Ele acha que não está na prisão, ele acha que é livre. Quando a gente já falou sobre isso, né? As dualidades dos quereres e não quereres é uma verdadeira prisão. Você não consegue sair disso. Não consegue sair das dualidades. Só que nós não pertencemos ao mundo dualista, pertencemos ao mundo absoluto de Deus. Né? Mas fica preso nas dualidades, onde não tem espaço para absolutamente nada, como já dissemos anteriormente. É por isso que as pessoas não têm espaço para fé, não tem espaço para paciência, para tolerância, para compaixão, não tem espaço para absolutamente nada. Ele acha que tem tranquilidade, acha que tem segurança, acha que tem é, 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 fé e paciência e tolerância, mas é zero, é zero. Acontece uma coisa, o sossego, a tranquilidade dele vira estresse, vira preocupação, vira insatisfação. Né? Então, é absolutamente sem nenhuma é, abertura, né? Entre o quero e não quero é instantâneo. Hoje, agora você está bem, pum, de repente acontece alguma coisa, você já está nervoso, estressado, etc. Então, não existe espaço para absolutamente nada. E pior, se iludem é, que, que possuem essa liberdade de pensar. Como? Você não tem liberdade nenhuma de pensar. Zero de liberdade de pensar. Acredite. Tá certo? Por que é zero de liberdade de pensar? Porque você, quando você pensa, você sempre tem o querer e o não querer. Pronto. Você não tem liberdade. Entre o quero e não quero, você está preso mentalmente às dualidades do quero e não quero. Tudo que você faz está preso ao quero e não quero. Ah, eu não quero que meu filho seja assim. Ah, então vou fazer assim. Eu quero, eu não quero que aconteça isso. Ou eu quero que aconteça isso. Por quê? Porque eu não quero o oposto. É sempre assim, pura ilusão e 100% prisioneiro. E acha que tem liberdade. E o pior, liberdade sem limites, mas quando não tem, é absolutamente prisioneiro e não tem liberdade nenhuma. Mas é um grande engano se convencer que possuem a liberdade do pensamento. Nunca. É o quero ou não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc. Só dualidades e não tem espaço para absolutamente nada. Pois o eu ego dualista só permite a ação mental fluir entre os quereres e não quereres. Me fala alguma coisa que você quer que não esteja limitado pelo não quero. Não existe. Não existe nada. Eu gosto e não gosto. Qualquer coisa pode ou não pode. Não existe limitação, não existe liberdade. Ou você está sempre preso entre o quero e não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode. Não existe liberdade. Fora desse padrão totalmente restritivo e escravizante, não se tem nenhuma liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira só alcançamos quando nós nos livramos desse ego dualista. Aí sim entramos no mundo absoluto, eterno, expansivo, divino. Esse sim é o único mundo absolutamente ilimitado. Por que você tem liberdade total? Porque você é puro amor, pura sabedoria, pura compaixão, pura benevolência. Isso é absolutamente ilimitado. Agora, as dualidades do quero e não quero
egoísta, materialista, ganancioso, mesquinho, orgulhoso, arrogante, possessivo, etc., tem que ter limite. E é esse limite que Deus impôs através dessa lei da causalidade. E para sair dessa prisão mental ilusória, que não tem nada a ver com a prisão convencional, se torna numa tarefa árdua. Né? Quando você está numa prisão, numa cadeia qualquer, uma prisão convencional, é fácil saber que você está fora ou está dentro, né? É claro, é muito fácil. Mas quando você está nessa prisão mental, as pessoas não percebem. Não percebem. Mas todos os ensinamentos dos sábios estão aí. Todos eles falam que você deve simplesmente se desapegar, calar o ego, neutralizar, não desejar, silenciar a mente. E acabou. Aí você vai ter a manifestação de Deus e da sua própria alma e vai ter, assim, a liberdade total, imutável e eterna, né? Igualzinha a de Deus. Então, libertar dessa prisão mental fictícia é o motivo pelo qual as pessoas estão vivendo nesse mundo e se reencarnando por não ter se livrado dessa prisão mental em vidas anteriores. Então, enquanto você não se livrar do ego, com absoluta certeza, vai continuar reencarnando. E essa reencarnação é uma mera oportunidade, uma mera nova oportunidade para se poder para se poder eliminar essas dualidades e poder entrar no mundo real de Deus. Lembre-se, as dualidades mentais bloqueiam a mente, a vida e não permite a plena e divina vida eterna. Simplesmente esse é o mal do ego. As dualidades mentais bloqueiam a mente, você não tá, você está totalmente bloqueado. O seu amor verdadeiro, divino, ininterrupto está bloqueado. A sua sabedoria divina, idêntica a Deus, está bloqueada. A sua paz, a sua segurança, todas as suas virtudes estão simplesmente bloqueadas. Por isso que as pessoas passam a sofrer. A sua segurança, a sua tranquilidade, sua compaixão, tudo bloqueado. Tudo que é divino bloqueado. Por isso que os apegados vivem, sim, uma vida infernal. Insatisfeita, cheia de insatisfação, cheia de percalços, etc. E mais, todos os fatos, fenômenos e circunstâncias que vão contra os seus quereres e que se repetem durante a vida são repetições daquilo que não se aprendeu a eliminar da mente e da vida. Quantas preocupações você já teve até hoje na sua vida? Quantas tristezas, sofrimento, quanto susto, quantas insegurança você já teve? Quantas decepções, frustrações você já teve na vida? E isso continua porque você não conseguiu eliminar. Se você tivesse conseguido eliminar essas coisas, não iria continuar a acontecer. Então, tem que praticar. Pratica o quê? Contemplação. Pratique silenciar, neutralizar a mente. Procure eliminar esses quereres. Deixe as vontades de Deus fluir livremente. Pronto, você se livra dessas repetições. Quando você elimina essas repetições, a vida toda estressada, com medo, inseguro, ganancioso, material. Tem que acabar com tudo isso. Mas se não conseguir neutralizar e acabar e eliminar esses quereres e não quereres, a vida vai continuar atribulada e cerceada e escravizada. Portanto, tome a resolução
de contemplar e neutralizar a mente, para que essas lições repetitivas cessem. E aí, quando você consegue neutralizar a sua mente diante, sei lá, de uma preocupação, nunca mais você vai ter preocupações na sua vida. Por quê? Porque você conseguiu neutralizar a causa. Pois, com a neutralidade, você aprendeu a lição e conseguiu eliminar as causas negativas dualistas do ego mental. Por isso que Buda disse: não queiras, não desejas nada desse mundo e serás eternamente feliz em todos os sentidos. E saiba que todos os fatos que contrariam o ego, é Deus, é a alma que trazem e fazem acontecer em sua vida. Acredite, é a vontade de Deus que vai contrariar, que vai trazer, entre aspas, perturbações, que na verdade não é nada disso. É simplesmente oportunidades divinas para você praticar o silêncio, a contemplação. Mas, ao invés de praticar a contemplação, o silêncio, a neutralidade mental, fica mais agitado, fica mais crítico, fica mais nervoso e estressado. Ao invés de deixar as vontades divinas de Deus fluir, simplesmente atacam, não aceitam, não acatam e atacam as vontades de Deus. Quando seria muito simples neutralizar e divinizar a vida. Então, lembre-se, esses fatos e acontecimentos é uma mera oportunidade de desbloquear a sua mente das dualidades. Simplesmente isso. Então, nada veio para atazanar-te, estressar-te, entristecer. Nada do que acontece veio para te infernizar, como muitos dizem. Não, muito pelo contrário. Pratique o silêncio, a neutralidade mental, e aí sim você vai desbloquear, eliminar essas dualidades e vai alcançar a liberdade divina para sempre. E assim poder entrar no mundo absoluto da alma e de Deus. Portanto, cumpra com a sua obrigação de quebrar esse círculo vicioso de causas negativas, resultados negativos. Você tem que quebrar isso e aprenda definitivamente como eliminar todas essas barreiras inferiores mentais criadas pelo apego egoísta, pelos apegos egoístas e dualistas. Na verdade, essas lenga-lengas, essas indecisões e medos de se desapegar, tem muita gente que tem medo de se desapegar ou simplesmente tem preguiça de praticar o silêncio mental. É pura falta de sinceridade, é pura falta de pureza. É tão egoísta, tão ganancioso, tão materialista, tão autoritário, tão nervoso, etc., que não tem a pureza e a sinceridade suficiente para poder atacar e eliminar esses quereres. As suas vontades, os seus queres e não queres, são tão fortes, arraigados, que não tem coragem de eliminar isso daí. Ele pensa que, eliminando isso daí, ele perde as suas forças, quando, na verdade, é o ego que retira as suas forças. E a falta de sinceridade vem dos quereres de tirar algum tipo de benefício ou vantagens desse mundo material inferior. Pessoas que são gananciosas, apegadas, que querem dinheiro a todo custo, quer fama e poder a todo custo, são pessoas que não têm sinceridade nenhuma. Muito pelo contrário. São pessoas absolutamente
desonesta. Desonesta consigo, são desonestas com a família, com o povo, com e tudo mais. Porque eles querem o benefício e a vantagem desse mundo inferior. Não importa a que custo. Só que a cegueira dos apegados é tanta que ele se esquece que quanto mais quer se beneficiar ou quer obter vantagens desse mundo, mais desvantagens ele obtém em todos os níveis, materiais, mentais e espirituais. Causa negativa não pode trazer nenhum benefício. Causa negativa só vai trazer malefício. Essa é a lei de Deus. Isto é, enquanto ele tem a mente associada ao ego venenoso e inexistente, mais ele se envenena. Mais ele envenena a mente. A mente está associada ao ego venenoso. O que acontece? A mente fica mais venenosa. A vida, a família e tudo mais ficam todas elas envenenadas. E é o que está acontecendo muito por aí, nesse mundo afora, principalmente nessa era da maldade humana. Em outras palavras, você pode esconder os seus erros para os outros. Assim como tem um monte de gente aí afora, tudo, quando falam coisas boas e são pessoas honestas, sinceras, leais, mas quando na realidade são todos eles absolutamente cobras venenosas, pronto para dar o bote e transmitir o seu veneno. Mas a sua alma divina sabe disso, e cobrará com rigor pelos seus acertos. Se hoje você está cometendo erros, a alma divina e Deus vão cobrar pelos seus acertos. E isso é doloroso para os apegados. E essas cobranças são repetitivas, como a gente falou, até se conseguir o correto e verdadeiro, que é o desapego mental. Enquanto não ocorrer o desapego mental pleno, vai sim ter um monte de fatos e fenômenos que vai te obrigar a praticar esse silêncio mental. Portanto, não queira nada. Não queira nada dessa vida, desse mundo. Apenas se torne merecedor, aprovado por Deus e pela própria alma. Não queira nada. Você tem que ser merecedor. Merecedor. E como você se torna merecedor de tudo, a nível mental, material e espiritual, silenciando a mente. Só isso. Silencie a mente, você vai se tornar merecedor, aprovado por Deus e pela sua própria alma. E aí sim, tudo lhe será acrescido, tudo em abundância. Deus não é mesquinho e vai ser tudo automático, natural e glorioso, tudo que Deus dá. Mas antes cumpra com o seu dever de silenciar a mente. Silencie o ego e tudo lhe será acrescido. Foi o que Mencius também falou. Cultive a nobreza divina e a nobreza humana te acompanhará automaticamente, naturalmente, abundantemente e gloriosamente. E por incrível que pareça, os apegados sempre estão criticando, insatisfeitos, refutando, não aceitando as atitudes mentais dos outros. Os fatos, não aceitam os fatos, fenômenos e ocorrências em suas vidas. Mas ele é tão egoísta e totalmente isento de sinceridade, que quando ele mesmo fica mentalmente desequilibrado, ele culpa os outros. Tamanha é a insensatez. Ele culpa tudo, coloca a culpa e a responsabilidade pelo seu estado miserável nos outros, e nunca consegue culpar a si próprio. Tamanha insensatez, tamanho o egoísmo desses apegados.
Aí não existe nada, nada pior nesse mundo do que querer controlar e manipular a mente dos outros. Né? É o que os globalistas estão fazendo. Então, não existe nada pior nesse mundo do que querer controlar e manipular a mente dos outros, querendo dominá-las, querendo controlar e limitar as atitudes dos outros dentro dos seus próprios limites apegados, egoístas, possessivos. Eles querem ser os donos e controladores das vidas dos outros. Esse tipo de atitude é, na verdade, uma sentença de morte silenciosa para ambos, principalmente quando são pessoas próximas ou da mesma família. Mas se você realmente é puro, sincero e verdadeiro, e tem verdadeira compaixão e virtudes, deixe os outros livres. Deixe os outros livres e lhe dê a sua força da sua fé plena e deixe as outras pessoas encontrarem as suas próprias autoconfiança que nasce da alma. Então, não se preocupe com a sua família, seus filhos, não se preocupe com absolutamente nada, nada. Faça o que tiver que fazer e ponto final. O resto deixe tudo por conta de Deus. Ah, mas o meu filho está indo para o mau caminho. Ah, mas está acontecendo isso. Ah, mas ele não ajuda, não sei o quê. Meu, enquanto você tiver esse nível de preocupação, de insatisfação, de insegurança, você nunca vai melhorar nem a si e muito menos os seus filhos. Ou você acha que o Estado é tão fraco mental de um pai preocupado vai conseguir fortalecer a vida de um filho? Claro que não. Muito pelo contrário. Os seus estresses, medos e preocupações e insatisfação só vão negativá-lo cada vez mais. Então, faça o que tiver que fazer e ponto final. Deixe o resto tudo por conta das vontades de Deus. Agora, os pais estão, quando eles querem controlar, ensinar, condicionar os seus filhos, estão deixando os seus filhos na mão do seu ego, que é altamente venenoso e inexistente. Qual que você prefere? O que você prefere? Deixar tudo nas mãos divinas do puro amor onipresente, onisciente e onipotente de Deus, ou deixar a sua vida, a vida do seu filho, nas mãos do ego, do quero, não quero, pode, não pode, gosto, não gosto? Qual que você prefere? Então, tome a sua decisão. Aliás, livre-se dos seus quereres para que as vontades de Deus fluam livremente na sua vida e na vida dos outros. Livre-se dos seus quereres. É isso que tem que ser feito. Liberdade mental é o que traz a liberdade material e espiritual. Se você não tem essa liberdade mental, nunca terás liberdade material e espiritual. E traz consigo o poder da verdadeira retribuição em todos os níveis, quando você é desapegado, tá certo? Então, veja que quem é escravo e prisioneiro do ego inexistente não pode retribuir com absolutamente nada. Nada. Pois não é nada. O ego é nada, o ego não existe, e como o ego vai retribuir alguma coisa, se ele nem existe? Por isso que, enquanto se é apegado, não se consegue fazer nada de bom, retribuir, e muito menos retribuir com absolutamente nada de bom. Por quê? Mesmo porque ele é venenoso e não é nada e não existe. E depois, a pessoa que é dominada, escravizada pelo ego, o que ele possui na vida? Que é seu?
que é seu? Nada. Se você é um nada, porque você se acha o eu ego dualista, então o ego dualista não existe, então você é nada. E você se agarra ao nada venenoso. É por isso que não pode acontecer nada de divino na vida. Tudo é absolutamente escravizante e dependente. E os sábios nunca pensaram em serem retribuídos de qualquer forma pela sua sabedoria, pelos seus ensinamentos, etc. Pois o que é seu é infinito, é divino, é eternamente abundante e multidirecional, como o céu, o sol é. Então, se um sábio ele tem os seus ensinamentos, ele passa seus ensinamentos, deseja que os seus ensinamentos sejam praticados pelos apegados para que consiga também divinizar a sua vida, você acha que ele quer algum tipo de retribuição? Não, não quer nenhum tipo de retribuição, não quer nenhum tipo de gratidão. Por que um sábio vai querer a sua gratidão, a sua retribuição? Se é da natureza dele, é da natureza do sábio, é natureza de Deus e da sua própria alma. Se é da sua natureza, passa chuva, passa sol, a sua natureza é imutável, eternamente. Tá certo? Então ele não quer a retribuição e nem a gratidão de nada e de ninguém, porque essa é a sua natureza eterna e imutável. Não vai ser a sua gratidão, a sua retribuição que vai aumentar o lado divino deles. Não, o lado divino dos sábios e dos iluminados e da sua própria alma é eterna e imutável. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. Então, ficar querendo agradecer, glorificar isso tudo é absolutamente em vão. Portanto, pratique desapego, praticando a contemplação pura e sincera. É isso que você veio fazer na sua vida. Essa é a sua única missão, silenciar a sua mente. E a gente já falou aqui vários tipos de prática. Qualquer uma delas chega no objetivo que Deus quer da nossa vida. Não é o objetivo que você quer, é o objetivo que você, a alma, quer, é o que Deus quer. Porque se for pelo seu querer, vai continuar apegado, egoísta, porque continua sendo escravizado e prisioneiro do ego. Por isso, pratique o que os sábios e Deus nos ensina. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.